Primeiro simulado de questões da banca Instituto UCP. Separei aqui 10 questões que é comum caírem nas provas do Instituto UCP, tendo como foco também revisarmos alguns detalhezinhos que fazem toda a diferença, tá bom? Então, nós vamos ter aqui, né, a nossa primeira questão. O texto 1 é um texto sobre tomar remédio é fácil, difícil é tomar rumo, tá certo? De Daniel Martins de Barros. Então, como eu falei, os textos da UCP geralmente são textos longos e também os enunciados, as alternativas, são longas também. Também são longas. Tem esse hábito, esse costume de vir assim. Não se desespere, tenha paciência, analise de acordo com as informações que estão no texto e vocês vão conseguir se dar bem numa prova como essa, tá bom, pessoal? Vocês vão conseguir se dar bem. Então, algumas dicas que eu quero mostrar para você é o seguinte. Nessa primeira questão ele diz, assinale a alternativa correta. Bom? Então, alguns princípios aqui que eu quero que vocês utilizem na hora da prova, tá certo? Eu vou colocar aqui para esquematizarmos, tá bom? Olha, alguns princípios, algumas ideias que nós vamos ter que ter na hora da prova, tá certo? O primeiro deles o primeiro princípio que muitos costumam se equivocar na hora da prova é esse aqui, é o sem achismos. Então nada de dizer assim, a resposta é a letra C porque eu acho. Nada de achismo. Todas as questões que você for responder, você tem que comprovar. Então tem que ter uma comprovação de acordo com o texto. Você tem que voltar o texto para comprovar, tem que comprovar que aquela informação ela é verdadeira ou falsa em virtude deste motivo. Então não é eu ler o texto uma vez e já dizer assim, é sim, a depressão é a principal doença. Não, eu volto ao texto e analiso de acordo com ele. É uma coisa óbvia, mas para muitas pessoas acham que interpretar, que compreender é ler o texto uma única vez e já partir para as questões e tentar acertar sem voltar. Então o primeiro princípio é sem achismo, tá certo? Sem achismo. O segundo princípio é a questão de captar ideias. É a captação das ideias do autor, tá certo? Então as ideias pertencem ao autor e não a mim. Esse princípio que eu costumo falar, pessoal, a ideia de captar as ideias do autor, é para que em nenhum momento eu sobreponha o meu conhecimento acima das ideias do autor. Eu costumo até dizer que essa ideia de captação das ideias do autor é justamente para que você não utilize os seus conhecimentos de mundo para marcar uma alternativa na hora da prova. Então, toda a base, todas as alternativas que eu for justificar são com base lá no texto, tá certo? E com essa ideia de captar as ideias do autor, outra ideia que eu costumo falar é que nós vamos ter aqui o papel de advogado. O que é o papel de advogado? Você pode não concordar com as ideias do autor, mas você tem que o quê? O papel de advogado é a ideia de que você tem que defender. Então você tem que defender as ideias do autor. Não pode contrariar, não pode sobrepor as suas ideias, os seus pensamentos. Tudo é com base no autor do texto, certo? Então tem essa ideia aqui, de captar as ideias do autor. Outra ideia aqui é ficar atento aos mecanismos de extrapolação e redução. Eu tenho que ficar atento a essa ideia de extrapolar o texto e reduzir os limites do texto. Muitas vezes você extrapola um texto por justamente colocar o seu conhecimento de mundo acima das ideias do autor. Não, quem manda na prova é o autor. O meu único objetivo na hora da prova é captar as ideias dele. É captar. Então, nada de extrapolar, nada de reduzir. Tudo tem que ser de acordo com as informações que estão no texto. Todos têm que estar de acordo com o texto. Outra ideia é a relação da compreensão.
versus a ideia da interpretação. Lembrando que compreensão está texto e que interpretação está além do texto. Esse além não significa você extrapolar. Há um limite da interpretação. O limite da interpretação barra na compreensão. Eu não posso extrapolar, eu não posso interpretar aquilo que não está de acordo com o texto. Como eu falei, muitas vezes você marca uma alternativa na prova por achismo, por usar o seu conhecimento de mundo. Eu falo até nos vídeos dizendo assim, se uma alternativa diz assim, que a educação é capaz de transformar a sociedade. Muitas pessoas vão marcar essa opção como verdadeira, porque é uma afirmativa que todos nós do dia a dia sabemos que a educação tem esse poder. Mas é aí onde entra o limite de quê? Da interpretação. Para que esse tema, educação, seja verdadeiro, tem que estar de acordo com o texto. Tem que estar de acordo com o texto. Eu já peguei uma prova de concurso que dizia assim, o Fome Zero foi responsável por isso e aquilo. Eu voltava ao texto e eu não encontrava a Fome Zero. Pode até ser que no dia a dia, hoje, o Fome Zero, ele tenha resolvido essa problemática. Mas se o texto não diz, eu não posso marcar essa opção como verdadeira. Então, como eu falei, tudo de acordo com o que está no texto. Então, resumindo, para a gente resolver as primeiras questões. Sem achismos, nada de colocar o seu conhecimento de mundo acima da ideia do texto. Tenho que ficar atento. Então, todas as questões eu tenho que comprovar que está de acordo com o texto. A ideia de captar as ideias do autor é o principal papel que você tem que ter. Diz que a ideia aqui é que nós temos um papel passivo. Que é um papel passivo? É apenas de captar essas ideias. Falei também de que? Papel de advogado. Eu tenho que ter esse papel de advogado, que é o que? De defender as ideias do autor, mesmo não concordando com ele. Eu tenho que defender. Fica atento com a ideia de extrapolação e redução e compreensão versus interpretação. A banca UCP costuma cobrar muito a compreensão de texto, que é uma análise mais comparativa. Só para deixar claro, interpretação é você concluir, é você deduzir, é você inferir, só que de acordo com o texto e não do que eu acho, tá bom? Todas as alternativas têm que ter comprovação. Então vamos lá. No vídeo lá, vocês perceberam, quem já assistiu a primeira parte lá das aulas de interpretação, vê que eu foco muito no quê? Em palavras-chave. Por exemplo, qual é a palavra-chave da letra A? Conforme dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, depressão é, na atualidade, a principal doença, certo? Chamo aqui a atenção de algumas palavras-chave, como depressão, atualidade e principal doença. Na letra B diz assim, apesar de não ser um problema exclusivamente da contemporaneidade, aí veja que a letra B foca no estresse. O estresse é identificado hoje, uma vez que está relacionado ao modo de vida moderno. Aí aqui há uma expressão redutiva, que é única, como a única causa a ser combatida para a prevenção e tratamento da depressão. Então veja que eu tenho essas palavras-chave. Já de cara a gente já vê que a letra B dificilmente ela vai ser a correta, mas como eu falei, tem que ter comprovação lá no texto. A C diz assim, o posicionamento do autor do texto, evidenciado pelos argumentos que ele apresenta, demonstra aqui eu tenho, o autor do texto demonstra preconceito e sua ignorância em relação à tratativa da depressão enquanto uma doença, fato que se comprova pelo trecho. Só que, como sempre digo, tomar remédio é fácil, o difícil é tomar rumo. Então aqui a letra C fala sobre demonstra um preconceito. A D, a depressão é uma doença que pode ter, aqui eu até falo na aula que geralmente as questões de concursos, que são a alternativa correta, geralmente a questão
ela apresenta, eu vou colocar aqui, geralmente as questões corretas, elas apresentam uma sentença aberta. Geralmente é uma sentença aberta, indicando, no caso, uma possibilidade. Indicando uma possibilidade. Então, há um pouquinho dessa ideia aqui, tá certo? E aí, quando eu volto para cá, o que justifica um tratamento... Pode ter como ponto de partida diversos fatores, inclusive externos ao indivíduo, que justifica um tratamento que também tenha como foco o combate à fonte exterior do estresse ao qual o doente está submetido. E os estudos realizados em ratos em laboratórios acerca das causas e do tratamento da depressão, aqui uma sentença fechada, gente, não podem ser utilizados como parâmetro para propor alternativas para o combate à doença em seres humanos, uma vez que um funcionamento cerebral de um ser humano e de um rato são incomparáveis. Aqui a E foca em ratos, tá bom? Isso é importante você já fazer, porque quando eu for voltar ao texto aqui, já no primeiro parágrafo, eu já elimino algumas alternativas. Por exemplo, o primeiro parágrafo começa assim, lembrando que o primeiro parágrafo ele vai apresentar o tema geral, que é o quê? A depressão caminha para se tornar uma das principais doenças da humanidade. Então, a depressão caminha para se tornar uma das principais doenças da humanidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela afeta 350 milhões de pessoas e daqui 4 anos se tornará a principal causa de incapacidade do mundo. Alguma pessoa talvez tenha marcado principal porque aqui está remetendo o quê? Daqui a 4 anos se tornará a principal causa de incapacidade do mundo. Então hoje ela não é a principal. Então aqui eu venho na questão que fala é a principal. Veja que ele cita aqui, na atualidade. Então eu venho e elimino. Então nós temos que procurar nas alternativas essas palavrinhas-chave que vão facilitar a nossa vida. Aí continuando, aí diz daqui a 4 anos se tornará a principal causa de incapacidade do mundo. Parte desse aumento se deve ao melhor esclarecimento das pessoas e à maior taxa de diagnósticos, mas não é só isso. O suicídio também aumenta muito afora, indicando que há crescimento real no número de casos. A pergunta principal é por quê? Veja que no finalzinho ele fala, né, da questão que vai se tornar a principal e há uma corroboração para isso em ele afirmar que o suicídio também aumenta, né, mundo afora, indicando que é o quê? Crescimento, certo? Crescimento. Os outros parágrafos, pessoal, temos que entender a cadeia de raciocínio. O primeiro parágrafo ele apresenta o tema, então o tema é sobre depressão. Depressão tem vários viés. Então, depressão é o tema geral. Os outros parágrafos subsequentes vão estar relacionados à temática, certo? E aí tem que lembrar o seguinte, cada parágrafo do desenvolvimento há o que chamamos de tópico frasal. O que é tópico frasal? É a ideia central de cada parágrafo. E os tópicos frasais estão articulados diretamente à ideia principal, certo? Aí nós vamos agora para o segundo, vamos ler. Como todos os transtornos mentais, pessoal, vai demorar um pouquinho mais essa questão de interpretação, porque eu quero mostrar na prática como é que a gente resolve facilitando a vida de vocês. Então, como todos os transtornos mentais, ele começa o segundo parágrafo remetendo ao tema. A depressão não tem uma causa só, gente. A depressão não tem uma causa só. Então, essa afirmação aqui, quando eu jogo para a questão, onde é que fala, né? Deixa eu ver aqui, que eu vi, na letra B, que diz assim, o estresse, cadê? Deixa eu só ver aqui, a depressão não tem uma causa só. Aí ele diz assim, o estresse é identificado hoje, uma vez que está relacionado ao modo de vida moderno, uma única causa a ser combatida para prevenção e tratamento da depressão. Estresse é algo relacionado à depressão, o estresse. E aí ele diz o quê? Que a depressão não tem uma causa só. Estresse é uma delas. Então eu vou e elimino a letra B. Vamos procurar isso. Eu elimino a letra B, certo? Vamos continuar. E vocês vão percebendo que ao longo do texto, vocês vão lendo
e vocês já vão se tocando. Opa, há uma alternativa que fala sobre causa. Aí você vai e compara, tá bom? Ó, bem definida. Sua origem é multifatorial, ou seja, múltiplos fatores contribuem para que ela surja. E um dos personagens mais cotados para vilão principal no momento dos casos é o estresse. Veja que aqui fala vilão principal. O vilão principal da depressão, segundo o autor, é o estresse. Ele não é só um problema exclusivo do nosso tempo. Sempre existiu, ó, sempre existiu. Ó. Ele não é um problema exclusivo do nosso tempo, sempre existiu. Mas hoje em dia, onde quer que procuremos, vamos achar fontes de estresse. Fontes de estresse. Veja que há uma alternativa que fala sobre isso. Ó. Apesar de não ser um problema exclusivo da contemporaneidade, lembrando que o texto já fala disso, que não é um problema só da atualidade, né? O estresse é identificado hoje, uma vez que está relacionado ao modo de vida moderno. Até aqui está correto. O erro é ele afirmar que é a única causa a ser combatida para a prevenção e tratamento da depressão. Tá bom? Vamos lá. Seja bem-vinda, seja vinda do trabalho, onde se exige sempre mais. Aí aqui ele vai citar, né, a questão do dia a dia, né, o acúmulo de estresse. Aqui ele continua, mas também o ônus de se viver em cidades. Uma das maneiras de o estresse levar à depressão é por estimular a resposta inflamatória geral do nosso organismo. Aqui vai falar algo relacionado a questão biológica, questão da ciência, né? Continuando, o pior é que esse estresse todo pode não só estar causando, mas também perpetuando a depressão. Aqui há um início de um parágrafo reforçando a problemática do estresse em relação à depressão. Aí vai citar um estudo acaba de ser publicado investigando por que os antidepressivos funcionam, mas não para todo mundo. Sabendo desse papel da resposta inflamatória na origem da depressão, os cientistas estressaram um grupo de ratos, levando-os... Aqui veja que há uma alternativa que fala sobre ratos, né? Há uma alternativa que fala sobre ratos. Aqui fala, estressaram um grupo de ratos, levando-os a ter alterações comportamentais semelhantes às que ocorrem nos deprimidos. Nos que ocorrem nos deprimidos faz referência ao ser humano, né? O ser humano que está passando por algum problema de depressão, né? Veja que em nenhum momento o autor do texto ele descredita o estudo por ser relacionado a ratos, né? Então veja que a letra E fala o quê? Não podem ser utilizados como parâmetro. O texto não fala sobre isso. Pode até ser, por exemplo, você pode ser hoje, algum de vocês pode ser algum cientista e dizer assim, Edson, realmente os atos não podem ser utilizados porque eles são incomparáveis. Essa informação perante a ciência pode ser até verdadeira, mas em relação ao texto, não é de acordo com ele. Por isso que eu falei. Isso é até bom, pessoal. Isso é até bom. É até lógico de que você tem que responder com base no texto e não com o que você acha e não com o nosso conhecimento de mundo, porque se fosse assim, haveria diversos recursos numa prova de concurso. Um cara que pode ter doutorado em ciência e o seu TCC fosse sobre essa questão de ratos, nem isso caberia recurso perante a banca examinadora. Nem isso caberia recurso. Porque aqui não é algo voltado para a ciência em si, é algo voltado para o que o autor defende. Certo? Por isso que eu mostrei para vocês algumas características que nós temos que ter. Aí eu fico entre C e D. Vamos voltar então, continuando. Certo? Aqui fala sobre, né, os atos. Eu vou pular para cá. Os pesquisadores concluíram algo difícil de discordar. Não adianta muito tomar remédio se nós não atuarmos também no ambiente. Veja que há uma alternativa que fala sobre ambiente. Não adianta só tomar remédio se não atuarmos também no ambiente. Que faz todo sentido. Se a origem da depressão não é só química, apenas medicamentos dificilmente bastarão para curá-la. Então há uma alternativa que fala sobre ambiente. Fala. Vamos já olhar.
E como se combate o estresse se ele vem de todos os lados? Pode ser difícil, mas não é impossível. E aí ele vai citar, né? Cuidando bem do sono, por exemplo. Aqui fala do sedentarismo, da questão do açúcar, da farinha, certo? Talvez você não possa mudar de chefe, de cidade ou de família, mas com certeza poderia mudar de vida. Só que, como sempre digo, tomar remédio é fácil, difícil é tomar rumo, certo? Então, gente, ó, o posicionamento do autor do texto demonstra seu preconceito? Não, eu não vejo isso sobre preconceito, eu não vejo isso, tá certo? A resposta, olha só, a depressão é uma doença que pode ter como ponto de partida diversos fatores, inclusive externos ao indivíduo. Lembra que ele falou a questão de não só ter a questão da questão química, o que justifica um tratamento que também tenha como foco, olha, um tratamento que também tenha como foco o combate à fonte exterior do estresse ao qual o doente está submetido. Essa aqui é a resposta. Veja que todo o que eu mostrei para vocês, eu posso vir e posso comprovar de acordo com o que está no texto. Veja que esse parágrafo aqui, ele resume bem a resposta correta. Concluíram algo difícil de discordar, não adianta muito tomar remédio se nós não atuarmos também no ambiente. Que faz todo sentido. Se a origem da depressão não é só química, apenas medicamentos dificilmente bastarão para curá-la. Certo? Essa aqui é a resposta da 1. Demorei um pouquinho, demorei e muito, mas como ela é a mais trabalhosa em virtude de ter que voltar o texto, as outras nós vamos compensar. Bom, aqui estão alguns princípios, depois vocês anotem. A questão 2 diz assim: do excerto, apesar de terem nascido no mesmo ano, muitas pessoas parecem ter idades completamente distintas. O termo destaque apresenta como antônimo, pessoal. Há algumas questões de significação de palavras, é muito de aluno para aluno, do seu vocabulário, da forma como você interpreta. Mas quando vamos para a parte de significação de palavras, você tem que ter pelo menos algo conceitual. O que é um sinônimo? O que é um antônimo? Sinônimos são palavras o quê? Tem uma relação de semelhança, de aproximação. Antônimos, né? Você associa a questão antagônica. Os antônimos são palavras o quê? Opostas. Bem e mal, maior, pior. Então isso aqui são chamados de antônimo. Alto, baixo. Então isso nós vamos ter que ter. Então, primeiramente nós vamos ter a ideia do antônimo, né? Vamos colocar aqui, ó, do antônimo. São opostas, né? São palavras que se opõem, palavras opostas. Aqui nós vamos ter só alguns exemplos para você entender. É a ideia de bem, mal. É a ideia de bom e ruim. Vou colocar aqui, ó. É a ideia de bom e mal. É a ideia de alto versus baixo, certo? Então, são itens voltados para a relação de antônimo. Então, eu tenho completamente distintas. Qual a opção é oposto à palavra distinta, né? Parecem ter idades completamente distintas, diferentes, diversos, dessemelhantes, iguais. Veja que diferente, diverso e dessemelhante são sinônimos praticamente da palavra distintas, né? São equivalentes em termos semânticos. A única palavra que é oposta à letra A distintas é a palavra igual. É a palavra igual, certo? Essa aqui é a resposta da 2. É uma questão que muitas vezes eu não consigo ajudar o aluno. Eu sou até sincero a dizer. Quando uma questão dessa pega uma palavra pouco conhecida do dia a dia, até mesmo quem lê, fica um pouco difícil de acertar. Fica um pouco difícil. Houve até um concurso aqui na minha cidade. Eu disse, olha pessoal, este aulão eu vou ensinar vocês a acertar 9 de 10. Porque uma questão é sobre significação de palavras, isso depende muito de você e não só de mim.
Então foi dito e feito. A maioria deu para acertar as 9. Quem fechou foi porque aquela questão de significação de palavras, a pessoa estava no dia bom. O dia foi propício para aquela pessoa acertasse. Tá bom? Beleza, gente. Aqui foi rápido, mas conceitual. Antônimo, certo? Ok. Vamos para a 3. Essa 3 aqui vai tomar um pouquinho de tempo, porque vai mexer com vários detalhezinhos, certo? Vamos lá. A respeito do excerto, os pesquisadores concluíram algo difícil de discordar. Não adianta muito tomar remédio se nós não atuarmos também no ambiente, o que faz todo sentido. Que a origem da depressão não é só química, apenas medicamentos dificilmente bastarão para curá-la. Aí eu coloquei. Assinale a alternativa correta. A letra A diz assim, pessoal, dígrafo é um assunto muito comum nas provas da OCP. Muito comum. E ele colocou adígrafo nas palavras pesquisadores, depressão e atuarmos, tá certo? Vamos elencar aqui o que é que está sendo cobrado aqui em cada uma dessas alternativas. Na letra A está falando sobre o dígrafo. O dígrafo é quando eu tenho duas letras. O dígrafo é quando eu tenho duas letras que representam um som apenas. Representa um só fonema, certo? Um só fonema. Por exemplo aqui, o que, alguns exemplos, ó, o que. Isso aqui é dígrafo porque eu tenho aqui o QU, eu tenho duas letras, e perceba que o não é pronunciado. Agora, ó, o não é pronunciado. Quando eu leio, por exemplo, a palavra carro, carro também é um dígrafo, pelo encontro do RR. Quando eu pego, por exemplo, a palavra chave, eu também tenho um dígrafo pela presença de quê? Do CH, certo? Exceção também há dígrafo pelo IC, também há dígrafo. Isso aqui são chamados de dígrafos consonantais, certo? Existe aquele dígrafo que é muito comum, que é o dígrafo vocálico, que é justamente esse aqui, ó. Quando você diz assim, ó, canta. Quando você diz dança. Nesses casos aqui, pessoal, esse AN de canta, de dança, forma dígrafo também. Forma dígrafo também, certo? É como se aqui fosse assim, ó. Você tem duas letras com um som apenas. Dança, dança, canta, certo? Então, revisa essa ideia de dígrafo, que é muito comum. Então, o que eu vou procurar é dígrafo, duas letras, um som. Eu vejo aqui o SS de depressão. Eu vejo o QU, pesquisadores, ó. QU também é dígrafo quando o não é pronunciado. Atuarmos. Perceba que atuarmos eu pronuncio todas as letras. Ó. O A, o T, o U, o A, o R, o M, o O e o S. Atuarmos. Eu pronuncio todo. Pesquisadores, o U eu não estou pronunciando. Então isso aqui é um dígrafo. Depressão. Esse SS eu estou pronunciando só um apenas. Certo? No caso, ó, tá errado. A letra é A, não é, porque atuarmos não é dígrafo. Atuarmos não é dígrafo. Na letra B, que é a resposta correta, diz assim: o verbo concluir está empregado como transitivo direto. Lembrando que a transitividade, ela depende do contexto. Então, ó, está empregado. Não é eu dizer, o verbo ele é. Depende do contexto em que ele está empregado. E vamos relembrar nesse caso, porque o verbo transitivo direto ele é um dos mais cobrados em provas de concursos. Ele é um dos mais cobrados. A ideia desse verbo é o quê? Verbo transitivo direto é aquele verbo que exige. Ele exige o que chamamos de complemento. E aí vai ser regido o quê? É regido sem preposição. É regido sem preposição, tá certo? Lembrando, pessoal, que nós temos um processo a se fazer. No VTD, primeiro eu acho o sujeito, depois
faço aquelas duas perguntinhas. O que e quem. A resposta da pergunta vai ser o que chamamos em sintaxe de objeto direto. Então, nós temos que seguir o passo a passo. Primeiro o sujeito, depois eu faço a perguntinha para encontrar o objeto direto. Então, eu consigo aplicar isso na questão? Consigo. Quem é que concluíram algo difícil de discordar? Os pesquisadores. Os pesquisadores é o sujeito. Os pesquisadores concluíram, ó, eu vejo que eu posso colocar. Os pesquisadores concluíram o quê? Algo difícil de discordar. Então, eu tenho concluíram é VTD, algo difícil de discordar é o seu objeto direto. Por isso que a resposta da 3 é a letra B. E a ideia aqui, pessoal, é você também associar o VTD à ideia de quê? De que algo, ó, algo, alguém. Por exemplo, ó, algo, alguém. Então, quando eu pego aqui, ó, concluíram. Quem conclui? Conclui algo. Concluíram algo. Concluíram o quê? Algo difícil de discordar. Certo? Na letra C eu tenho a palavra remédio e química recebem acento pela mesma razão. Questão de acentuação. Eu tenho aqui, ó, remédio. Remédio é uma paroxítona. Remédio é uma paroxítona que é terminada, no caso, em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo. Química é uma Química é uma proparoxítona. Química é uma proparoxítona. Então tá errado, ele fala a mesma razão, não é a mesma razão. E aqui, a última vírgula foi utilizada para separar aposto explicativo. Lembrando que o aposto explicativo, ele é um termo que serve para quê? Para esclarecer, para explicar um termo já mencionado. Então, não é aposto explicativo, ele fala a última vírgula. Aqui, ó. Se a origem da depressão não é só química, vírgula, apenas medicamentos dificilmente bastarão para curá-la. Tem que ficar atento com um detalhezinho aqui, que é que esta oração ela está invertida, certo? Está invertida, olha. Apenas medicamentos dificilmente bastarão para curá-la, vírgula, se a origem da depressão não é só química. Então, o que está sendo isolado aí é justamente isso aqui, ó. Se a origem da depressão não é só química, apenas medicamentos dificilmente bastarão para curá-la. Aí eu tenho esse se aqui. Então, essa vírgula aqui, ela está separando o que chamamos de oração adverbial condicional. Oração adverbial condicional. E ela está o quê? Ela está antecipada. O que é uma oração adverbial condicional antecipada? Ela vem antes da oração principal. Eu tenho apenas medicamentos, isso aqui é a oração principal. E se a origem da depressão não é só química, isso aqui é a oração subordinada adverbial. Bom, muitas vezes a banca OCP cobra essa ideia das orações, ele vai cobrar a nomenclatura. Usou a vírgula para separar uma oração adverbial condicional. Fica atento a isso. Bom, fica atento a isso. Então a resposta aí é a letra B, certo? Ok. Vamos para 4. 4 diz assim. Lembrei-me do dia que minha cadelinha chegou em casa. Poderia ser reescrita considerando as normas gramaticais da seguinte maneira. Aqui há um erro aqui, ó, chegou em casa, porque quem chega a algum lugar. Então o verbo chegar é um verbo que exige complemento. O verbo chegar, ele exige um emprego de preposição. No caso, quem chega a, certo? Aí vamos lá. Lembrei-me do dia. Aqui eu tenho um verbo lembrar, então nós vamos ter que relembrar aqueles dois conceitos de lembrar, de esquecer e de recordar. Lembrar, esquecer e recordar, podemos aplicar aqui, vou dividir aqui para ficar mais fácil. Podemos aplicar de duas formas.
ele pode ser VTD ou pode ser VTI. Então, qual é a regrinha que nós vamos observar aqui? Quando lembrar, esquecer, recordar for VTD, ou seja, verbo transitivo direto, ele vai ser empregado sem pronome e vai ser empregado sem preposição de. Certo? Quando lembrar, esquecer, recordar for VTI, lembra que verbo transitivo indireto rege preposição, ele vai ser empregado com pronome, estará sendo empregado também com preposição. E aí você vai lembrar aquela regrinha que é, para ter pronome tem que ter preposição. Ó, tem um, tem outro. Com um, com o outro. Então há erro em relação a esses verbos quando eu emprego ou só o pronome ou só a preposição. Então, ó, aqui, ó, lembrei do dia. Ele está empregando somente a preposição. Somente a preposição. Lembrei-me, empregou pronome, empregou preposição. Aqui está ok. Lembrei o dia, também está correto? Está. Porque está sem pronome, está sem preposição. O erro da A é o uso primeiro do me. E aí vale uma regra de colocação pronominal que diz não se inicia a frase, não se inicia a frase por pronome. Não se inicia a frase por pronome. Então isso que eu tenho que ter em mente. Não se inicia a frase por pronome. Então o erro da A é, o primeiro erro é esse azinho que está aí, certo? Esse azinho. Lembrei-me do dia, certo? Ok? Outro detalhe aqui é sobre o verbo chegar. No caso, quem chega, chega a. Então, tinha tudo para haver crase na palavra casa. Tinha tudo. Só que aí vale a ideia da crase na palavra casa, na palavra terra e na palavra distância. Para esses caras, temos que seguir dois passos. O primeiro passo é regência da preposição a. O verbo rege, rege. Quem chega, chega a. O outro passo é estar determinada. Então, casa, terra e distância só vão ter crase se forem determinadas. Então, chegou a casa, não é com crase, por não estar determinada. Agora, se fosse, chegou a casa, e aí ele colocasse aqui, por exemplo, de Volmer. Então, como está determinado, aí a casa seria com crase. Certo? É um detalhezinho que vira e mexe passa despercebido. Então, fica atento a isso. Casa, terra e distância para ver crase, tem que ter regência e tem que estar determinado. Então, a resposta da D a resposta da 4 é a letra D. Lembrei-me do dia em que minha cadelinha chegou a casa. Certo? Chegou a casa. Edson, aqui ele colocou ó, que, tem que ser em que. E aí, essa regrinha, ela é o que? Ó? Em que minha cadelinha chegou a casa. Ó. Minha cadelinha chegou a casa no dia. Então, gente, ó, quando o pronome relativo ele retomar ideia de tempo ou ideia de lugar, você pode usar em que, certo? Você pode utilizar a forma em que. O século em que vivemos, naquele dia em que saí para trabalhar, então vocês podem utilizar isso aqui. Bom, então, letra D é a resposta. Vamos para 5. 5 diz assim: parte desse aumento se deve ao melhor esclarecimento das pessoas e à maior taxa de diagnósticos. Mas não é só isso. O uso da crase se justifica. Certo? Ó, vamos lá, gente. Quando empregamos a ideia aqui de crase, que vai ser a ideia de preposição mais o artigo, certo? Muitas questões da banca OCP refletem a justificativa da crase com base na regência.
O termo que exige a preposição, ele é chamado de termo regente. Esse termo regente, ele pode ser um verbo, esse termo regente, ele pode ser um nome. Então é muito comum a OCP afirmar que o emprego da crase se justifica para atender à regência, ou ele vai dizer do verbo tal ou do nome tal. Então fique atento para diferenciar de onde é que vem a preposição. De onde é que vem a preposição? Se vem de um nome ou se vem de um verbo. Outro detalhe aqui que é muito comum na banca AOCP é sobre o adjunto adverbial. Como é que eu sei que a crase ela é utilizada em adjunto adverbial? Primeiro, tem que ser feminino. Tem que ser feminino. Segundo, o adjunto adverbial demarca ideia de tempo, demarca ideia de modo ou ideia de lugar. Então, esse trio aqui é o mais comum. E aí, por exemplo, vai receber crase à noite por ser tempo. As claras recebe crase por ser modo. E à direita por indicar ideia de tempo. Então, eu coloquei para vocês justamente para eliminar. Não é B, porque isso não é um adjunto adverbial. A maior taxa de diagnósticos. Não é modo, não é tempo, nem lugar. Não é isso. Aí como é que eu vou analisar a regência? Este azinho aqui é a junção de dois As, preposição. Então vamos identificar de onde é que surgiu. Olha só, parte desse aumento se deve. Parte desse aumento se deve a algo. Se deve ao melhor esclarecimento e se deve, tá vendo esse ezinho aqui? Esse aqui ele está unindo exatamente as duas relações ligadas ao verbo deve. Se deve ao melhor esclarecimento das pessoas e se deve à maior taxa de diagnósticos. Então a regência aqui é de deve. E deve é o quê? É um verbo. Por isso que a resposta da 5 é a letra D. Para atender a regência verbal de deve. E neste tipo de questão, veja que houve uma distância de deve, que aqui nós vamos chamar de termo regente, de a maior taxa de diagnósticos, que no caso aí é a relação regida, tá certo, pessoal? É a relação regida. Ok, então a resposta, veja que A diz, para atender a regência nominal de esclarecimento, não é de esclarecimento. E C, para atender a regência nominal de taxa, não é. Olha, atender a regência nominal de taxa, a palavra taxa é justamente o substantivo feminino que aceita o artigo a taxa de diagnósticos. Cuidado, certo? Vamos lá então para 6. A 6 diz assim: assinale a alternativa em que a linguagem é utilizada de maneira mais informal. Ela é utilizada de maneira mais informal. Esse assunto de variação linguística é muito comum nos editais. Ele colocar no edital variação linguística. Isso também está embutido dentro de interpretação. Eu vou só colocar aqui uma ideia aqui, que é sobre a linguagem coloquial. E aqui no caso eu tenho as marcas. Marcas da coloquialidade. Marcas da coloquialidade. Vamos lá? Olha só, gente, algumas marcas aqui. É o uso do tô, ao invés de estou. Estou aqui é a culta, é a norma culta. Tô é a norma coloquial. Eu tô triste, eu tô bem. A mesma coisa acontece com tá. Você está bem? Tá bem. Então, o tá é em referência ao estar, certo? Ao estar. Eu tenho também a ideia de agente em relação a nós, né?
falamos muito assim, a gente vamos. Então, o agente ele é marca da coloquialidade, né, em relação ao uso do nós. Tem também o uso do pra em relação a para, né? Eu vou para a praia, né? Em relação a vou para a praia, certo? Tem essa relação também. Outra relação é usar pronome no início da frase. Por exemplo, falamos muito assim, me liga, me telefone, né? Me adicione. Em substituição a liga-me ou ligue-me, telefone-me. Então aqui são algumas marcas da linguagem coloquial. São algumas marcas da coloquialidade. Tá bom? Ok? Aí aqui eu tenho, olha, ele coloca mais informal, mais informal. Lembrando, pessoal, que aqui estamos partindo para uma ideia de linguagem. Vou só enfatizar isso porque a OCP já cobrou. Partindo para isso aqui da coloquialidade, a coloquialidade sempre deve ser respeitada. Em relação a quê, professor? Em relação ao respeito às diversas formas de comunicação. Em respeito às diversas formas de comunicação, nas diversas origens, dos retratos sociais que compõem a relação da linguagem, certo? Quando eu digo estou é a forma correta, está, nós, para, liga-me, estamos falando de acordo com a norma culta, que representa uma análise gramatical. Quando vamos para o ponto de vista da linguagem, não existe certo, nem existe errado. Não existe certo, nem errado. Tá bom? A resposta da 6 é a letra A, em que ele inicia a frase com o pra. Para mim, se eles me chamassem de Marcelo, também estava bom. Certo? Também estava bom. Ok, pessoal? Então está aqui a alternativa de letra A, é a resposta. Ok, questão 7. Questão 7 é sobre função do se. Em língua portuguesa, a palavra se, ela pode assumir funções morfológicas distintas, a depender do contexto em que é empregada. Assinale a alternativa que apresenta a função correta da palavra se nesse anúncio. E aí eu tenho a relação, uma relação aí de aluga-se, certo? A 6, cadê? A 6 tem uma... também tem possui informalidade. Quando pergunta a minha mãe por que razão exatamente eu cheguei, com 5 anos de atraso, sim mesmo, ela olha para mim como se eu estivesse querendo que ela me explicasse. Aí mesmo, eu não tinha percebido. A letra E também tem uma marca de informalidade. Olha, se para mim demarca informalidade, de maneira mais informal, a letra E também tem essa mesma marca, certo? Então, uma questão dessa caberia recurso. Muito obrigado aí por ter me informado. Então, eu tenho aqui também letra E com marca de informalidade, certo? Então, poderia entrar com recurso? Poderia, certo? Pelo uso do pra. Só que aí ele diz, é utilizado de maneira mais informal. Mas eu acho que se colocar na balança, tanto A quanto a E, ambas vão estar sendo informais. Bom? Vamos para a 7. A palavra, assinale a alternativa que apresenta a função correta da palavra se nesse anúncio, tá bom? Eu vou aproveitar um momento aqui, como a OCP adora cobrar a função do se, eu vou revisar com vocês aqui as 4 funções principais. A primeira delas é de pronome, apassivador. A primeira delas é de pronome apassivador. O pronome apassivador, vocês vão usar qual princípio, né? O pronome apassivador, ele é formado por verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, seguido da partícula se. E o que vai demarcar o pronome apassivador
é você pegar esse verbo aí e fazer a pergunta o quê? Faz a pergunta o quê? Faz a pergunta quem? A resposta dessa pergunta vai ser o sujeito da oração. Então, o pronome passivo do, ele é formado por transitivo direto ou transitivo direto indireto. E o que vai marcar, para facilitar a forma de você acertar a questão, é perguntar o que e perguntar quem. Faça essa perguntinha, a resposta vai ser o sujeito. E aí tem que ficar atento porque se ele é o sujeito da oração, o que vai acontecer aqui vai ser a concordância. Concordância com o sujeito. Então é a ideia aqui, um exemplo de cada, é a ideia de vendem-se casas. Porque veja perfeitamente que eu posso pegar aqui e perguntar. Opa, eu posso aqui vir e perguntar. Vendem-se. Vendem-se o quê? A resposta é casas. Casas vai ser o sujeito e aí vai ter a tal da concordância. Então, veja que a resposta da 7 é exatamente pronome passivo do. Porque perceba que a mesma análise que eu fiz aqui, vende-se casas, vende-se o quê? Casas, é a mesma que eu faço aqui. Aluga-se uma casa. Veja que eu posso pegar aqui e perguntar, aluga-se o quê? A resposta é uma casa. Uma casa aqui vai ser o sujeito da oração. Se é o sujeito da oração, neste caso aí o se, ele é pronome passivo do. Então tá aqui. Quando você pegar um se na sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é essa, é enquadrar como passivo do. Outro aqui é o índice. Índice de indeterminação. Índice de indeterminação do sujeito, tá bom? Como é que ele vai ser formado? Ó, o índice ele pode ser formado por verbo intransitivo, verbo transitivo indireto e por verbo de ligação. Então, verbo intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação, mais se. O que é que vai marcar esse se como índice de indeterminação do sujeito? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses verbos e vou fazer esta pergunta aqui, ó. Que ou quem é que mais verbo? Eu vou fazer a pergunta para encontrar o sujeito. Qual vai ser a resposta dessa pergunta? Olha, se ele é índice de indeterminação, a resposta dessa pergunta vai ser o quê? Vai ser uma interrogação. A resposta dessa pergunta... Opa, eu vou jogar para cá para deixar o espaço. Espera aí. Eu fiz a pergunta e a resposta vai ser a interrogação. Que é o que marca o quê? O sujeito indeterminado. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pego aqui e digo, ó, precisa-se de casas. Ao eu perguntar quem é que precisa-se de casas, a resposta é simples. Alguém precisa, mas eu não sei quem é. Toma muito cuidado porque o índice, há um detalhezinho importante que é o seguinte, quando esse se for índice, este verbo aqui, ele obrigatoriamente deve ficar no singular. Eu não posso dizer, por exemplo, precisam-se de casas. Eu não posso dizer. Precisa-se de casas, precisa-se no singular, porque o se, ele é índice de indeterminação do sujeito. Os outros dois, eu vou abrir um novo slide para a gente complementar. Os outros dois se, eles são mais tranquilos. Ó. Os outros dois são mais tranquilos. O 3, deixa eu ver como é que eu coloquei. O 3, ele é conjunção integrante. Certo? Integrante. Então, como é que vai funcionar o se como conjunção? Presta atenção. Vai ter verbo
vai haver o se, eles não ficam juntos. Esse se é ligado a verbo. O que vai matar se é conjunção integrante é a substituição do se pelo is. Então, quando é que o se ele é conjunção integrante? Ele vem após um verbo, sem hífen, é claro, ele vem após um verbo. Geralmente esse verbo, ele vai ser um verbo declarativo. Disse, perguntou. Então, como é que vai funcionar aqui, ó? Perguntou se eu iria estudar. Então, olha só. O se aqui está ligado ao verbo perguntar. E observe só que eu consigo substituir por isso. Ó. Perguntou isso. Perguntou o quê? Se eu iria estudar. Então, aqui eu tenho a conjunção integrante. Bom? E por fim, o 4 é a conjunção. 4 é a conjunção condicional. 4 é a conjunção condicional. E aqui, em relação à conjunção condicional, não há muito o que dizer. É a ideia de se x, então y, né? É a ideia estabelecida de condição. Talvez seja, talvez não, é a mais fácil de identificar, né? É a mais fácil. Se eu for embora, não volto mais. Bom? Se eu for embora, não volto mais, né? Se x, então isso. Aqui eu chamo a atenção de vocês sobre os dois primeiros, são os mais cobrados. Bom? 7, letra A. Ok? Vamos para a próxima. A próxima é a 8. A 8 é sobre tipologia e diz assim, ó. É correto afirmar que a tipologia predominante do texto 2 é argumentativa. Veja que a OCP, ele não costuma só perguntar se é argumentativo ou se não é. Veja que ele costuma explicar por que é tal tipologia. Tal tipologia. E aí vamos então revisar essa ideia de tipologia. Tipologia textual, certo? Quais são as marcas da tipologia? A primeira delas é a tipologia narrativa. O que é que marca a tipologia narrativa, professor? O que é que marca? A tipologia narrativa, ela é uma sequência de fatos ocorridos. Sequência de fatos ocorridos. O que mais marca, pessoal, na tipologia narrativa é a presença de verbos de ação no passado. É uma característica muito comum na narrativa. É a sequência de fatos. Se é uma sequência de fatos, é uma sequência de ações. Geralmente, a narração ela é feita com verbos no passado. É possível ver narração com verbos no presente? É, mas é incomum. De forma geral, a maior tendência é que seja no passado. Então, a narrativa é isso. Descritiva. Descritiva. A descritiva também é uma sequência. A descritiva também é uma sequência. A descritiva também é uma sequência, porém é uma sequência de características. Sequência de características. Que é o que marca o quê? A descrição, né? Ser descritivo. A maior tendência aqui dos textos descritivos é a caracterização. Então, a tendência é um texto tratar-se de caracterizar, trazer características. É a descritiva, certo?
é muito comum a banca cobrar para você o conflito de narrativa versus descritivas. Só que nessa questão aqui ele fala predominante, pessoal. Então é de forma geral. É possível que nesse fragmento haja termos de caráter narrativo, de caráter descritivo? Sim, mas ele quer o quê? A predominância geral. A predominância geral. Vamos para o outro confronto, que é o de expositiva versus argumentativa. Só um detalhe antes de começar a falar sobre isso, argumentativa. Antes de começar a falar sobre isso, é deixar vocês atentos que a expositiva e argumentativa, ela é uma subcategoria do texto que chamamos de texto dissertativo. Então, se a sua prova aparecer o nome é um texto dissertativo, ele tanto se refere à expositiva quanto à argumentativa. Qual é a diferença da argumentativa para a expositiva para a argumentativa? A argumentativa, no caso, a expositiva, no caso, ela vem por meio de uma linguagem objetiva. É uma das suas características. A argumentativa não. A argumentativa tem como foco trabalhar uma linguagem subjetiva. Certo? Neste caso aqui, a argumentativa, ela é pessoal e ela é parcial. Sendo parcial, o autor ele emite opinião. Então a diferença básica de expositivo e argumentativo é que o expositivo ele apenas informa, enquanto o argumentativo, além de informar, o argumentativo, além de trazer informação, então, além de informar, ele emite opinião. Então, ele é algo a mais. Outro detalhe aqui sobre o expositivo é que ele usa o quê? Uma linguagem objetiva, uma linguagem clara e uma linguagem direta. Objetiva, clara e direta, certo? A argumentativa, ela tende a ser um texto mais difícil de ser compreendido, por haver justamente a relação da subjetividade. Por haver exatamente essa relação aí da subjetividade. Então vamos aqui para vermos qual é a resposta da 8. Olha só. Apenas 55 alunos tiraram. Outra coisa importante, pessoal, que eu esqueci. Textos dissertativos, geralmente, né, eles estão escritos no presente do indicativo. Presente do indicativo são verbos que remetem a quê? A atual. A uma ação atual, uma ação momentânea, uma ação simultânea. Então vamos lá. Olha só, apenas 55 alunos tiraram nota 1000 na redação do Enem de 2018, de acordo com o anúncio feito nesta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas. No total, o INEP disse que corrigiu mais de 4 milhões de provas de redação na aplicação regular do Enem, que aconteceu nos dias 4 e 11 de novembro. Os dados, portanto, não incluem as provas do Enem PPL, aplicado para pessoas privadas de liberdade. Além do leve aumento no número de notas 1000, o Enem 2018 teve uma grande queda no número de participantes que tiveram a redação zerada, né? Era para ter um Q aqui, que tiveram a redação zerada. Segundo o INEP, os principais motivos para a nota zero no Enem 2018 foram tal. E aí, pessoal, aqui, ó,
é argumentativo esse texto? Não. Você observe que a linguagem utilizada aqui pelo autor, ela é uma linguagem objetiva. Veja que qualquer pessoa que leia isso vai compreender. Não é uma linguagem difícil por haver subjetividades. É uma linguagem objetiva, é uma linguagem direta e é uma linguagem clara. Por isso que o gabarito foi letra B. É um texto expositivo, porque o único objetivo dele, olha aqui, ó, é o quê? Trazer informações e fatos, no caso aqui, sobre o Enem 2018. Por isso que ela é a resposta correta. Letra B. Bom? Ok, pessoal. 8, letra B. Vamos para a 9. No total, o INEP diz que corrigiu 4 milhões de provas de redação na aplicação regular do Enem, que aconteceu nos dias 4 e 11 de novembro. A oração destacada é... E aí, meus amigos, quando eu tenho um que e eu sei que ele facilmente estará na prova, a primeira coisa que eu tenho que procurar aqui é a morfologia. Depois é a sintaxe. Então, primeiro morfologia, depois sintaxe. E aí vocês vão ter que classificar o seguinte: o item 1, pronome relativo, ou item 2, conjunção integrante. Então tem que classificar. Se na morfologia este que for relativo, lembra, consegue trocar por o qual, consegue trocar por a qual. Lembra disso. Se for conjunção integrante, posso substituir por isso. Então, primeiro classifico. Depois disso, se é relativo, introduz qual oração? Uma oração subordinada, o que? Adjetiva. Se for conjunção, oração subordinada, substantiva. Tem que lembrar disso na hora da prova, substantiva. Aí eu pergunto a vocês, este que está aqui, ele é o quê? Conjunção ou pronome relativo? E aí lembra que quando o que ele é relativo, eu posso perguntar o verbo. O que é que aconteceu nos dias 4 e 11 de novembro? O Enem. O Enem aconteceu nos dias 4 e 11 de novembro. O Enem, o qual aconteceu nos dias 4 e 11 de novembro. Então, neste caso, eu tenho aqui um pronome relativo. Então, eu já sei que ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Já sei. Então, eu elimino subordinada substantiva. Coordenada explicativa. Vou deixar aqui já para eu falar, porque pode ser que o que seja uma oração coordenada sindética explicativa, certo? Possa ser. Então vamos lá. Não pode ser letra B. Qual é a diferença, puxando para cá, oração adjetiva explicativa, oração adjetiva explicativa e oração adjetiva o quê? Restritiva. Qual a diferença, professor? Explicativa é com pontuação. Restritiva é sem. Restritiva é sem a pontuação. Sendo assim, só para ter uma ideia, a explicativa refere-se a uma relação genérica. Restritiva, o nome já fala, é uma relação de restrição. Palavra-chave da explicativa: todos. A explicativa é uma generalização, então todos. Palavra-chave da restritiva: só, somente e apenas. Só, somente e apenas. A resposta, meus amigos, é a alternativa de letra A. É a adjetiva explicativa. Por quê? É introduzido por pronome relativo. Tem uma vírgula aqui, né? Deixa eu ver. Tem. É porque ficou meio apagado. E a vírgula? Que? Então, tem pontuação, é explicativa, é adjetiva explicativa. Se retirar a vírgula I, passará a ser restritiva. Passaria a ser a letra D.
Só um detalhe sobre a letra C, desculpa. Só um detalhe sobre a D é que quando é que o que ele introduz uma oração coordenada sindética explicativa. É quando o que for equivalente a pois. Quando você conseguir trocar o que por pois, a oração é coordenada sindética explicativa. Certo? Por exemplo, fale alto que não ouvi. Ó, fale alto que não ouvi. Ó. Fale alto, pois não ouvi. Então, só um exemplo aí para você ficar atento a isso. Então, 9, letra A é a resposta. Vamos para a última, né? Falta só uma. Questão 10 de pontuação. Diz assim. Assinale a alternativa em que a reescrita da frase do texto atende a norma padrão de pontuação. Certo? A norma padrão de pontuação. Então aqui eu vou só frisar com vocês aqui o que nós já vimos no curso. Só para recapitular aqui, porque eu gosto de colocar em prática tudo que eu explico, que é justamente para a gente relembrar desses detalhezinhos. E uma coisa que me fez aprender português foi a repetição. A repetição é o que vai fazer você relembrar o conceito, é o que vai fazer você aprender português. É a repetição. Então é aqui a ideia de que, pessoal, não separa sujeito do verbo, nem verbo do complemento. Lembrem disso. Então o primeiro passo que nós vamos fazer é destacar todos os verbos. Destaque todos os verbos. Destaque. Vamos fazer esse processo porque ele funciona para mim e vai funcionar para vocês. Ó. Encerram. Aqui eu tenho colaboravam, ajudando. Nasceu tenho demorarem, ficaram. Aqui tenho perdeu, passando. Aqui eu tenho traga. Aqui eu tenho certo? Então, como é que eu vou entender isso? Ó, primeiro, encontro os verbos, já fiz isso. Segundo passo é a identificação do sujeito, certo? Aí tem de lembrar de um fundamento básico, né? Que diz não separa sujeito do verbo. Não separa sujeito do verbo, ok? Não separa. Aí você vai entender assim, ó. Exceto, quando é que eu posso separar o sujeito do verbo por pontuação? Quando aparecer o que nós vamos chamar, exceto, quando aparecer termo intruso. É uma das únicas formas que venha essa relação da pontuação, certo? Como é que funciona isso? Ó? Se entre o sujeito e o verbo não aparecer termo intruso, eu não pontuo. Mas se aparecer termo intruso entre sujeito e verbo, aí você pode pontuar. Desde que a pontuação seja feita tanto antes quanto depois. Então tem de lembrar, se entre sujeito e verbo aparecer termo intruso, é necessário abrir pontuação antes e depois. E na hora da prova, pessoal, vocês vão responder isso aqui por eliminação. Por exemplo, olha aqui, gente, olha o verbo perder. E aí você pergunta assim, ó, quem é que perdeu a condição de bem, o que é que perdeu a condição de bem privado? Ó? A criação de filhos perdeu. Perceba que aqui ele está separando o sujeito, a criação de filhos, do verbo perder. Eu já paro e não preciso mais olhar para a letra D. Eu já vou parar. Quando eu pego aqui o verbo ser e eu pergunto, ó, o que é alto para os genitores? O custo da paternidade. O custo da paternidade é alto. Está separando sujeito do verbo. Que é a ideia. Sujeito do verbo são inseparáveis. Tenho que ficar atento quando entre o sujeito e o verbo aparecer justamente esse termo intruso. E quem é que pode ser esse termo intruso, professor? Pode ser uma adjunta adverbial, pode ser um aposto explicativo.
Então, tenho que entender a intercalação. Tem que abrir a vírgula, tem que fechar. Tem que abrir, tem que fechar. Certo? Vamos ver se a gente consegue eliminar mais alternativas. O que é que também se encerraram? Dimensões culturais, econômicas e emocionais. Isso aqui é o que, professor? Verbo encerrar. Isso aqui é o que? Um sujeito que vamos chamar de sujeito composto. Lembra? Sujeito composto é o que? Quando eu tenho dois ou mais núcleos. Dimensões culturais, econômicas e emocionais. Essa vírgula aqui não pode ser utilizada porque ela vai barrar a sequência da ordem de não separar sujeito do verbo. Essa primeira vírgula aqui, ela está enumerando o sujeito composto. Dimensões culturais, econômicas e emocionais também se encerram. Se encerram na paternidade. Também não pode haver essa aqui, não. Também não pode haver essa aqui. Certo? Ok, né, pessoal? Ok, ficamos entre B. A E está errada. A D também tá. E a A, ficamos entre B e C. A B diz assim: colaboravam desde cedo. Olha só. Colaboravam desde cedo. Colaboravam para o bem-estar da família. Então, não pode haver essa vírgula aqui, porque olha só, ela está barrando aqui a sequência lógica, a sequência sintática, para o bem-estar da família. Perceba que esse termo aqui, da família, está conectado com bem-estar, para o bem-estar dela, para o bem-estar da família. Aqui eu tenho uma nova oração feita pelo verbo no gerúndio, pode haver essa vírgula aqui, sem problema algum, certo? O que é que acontece aqui? Que eu tenho colaboravam para. Esse termo aqui, desde cedo, o que é que eu posso fazer para deixar certo? É acrescentar uma vírgula aqui, Aí eu abro e eu fecho. Colaboravam para o bem-estar da família. Colaboravam desde cedo para o bem-estar da família. A resposta da 10 é a letra C. Olha só como ele distancia o verbo do sujeito, Ficaram caras, O que é que ficaram caras? As crianças. As crianças é o sujeito do verbo ficar. Isso aqui tudinho é o que chamamos de termo intruso, Por demorarem muito a contribuir economicamente com os pais, Veja, está vendo a vírgula antes do termo intruso e depois do termo intruso. É muito comum no concurso ele colocar só uma, ou só a primeira, ou só a segunda. Ou só a primeira, ou só a segunda, tá bom, pessoal? Outra coisa que eu chamo a atenção de vocês é para essa vírgula aqui, Embora traga recompensas emocionais, Embora, lembra, pessoal, é a principal conjunção adverbial concessiva. Então, se ele perguntar aqui por que foi utilizada essa vírgula aqui, é para separar o quê? Uma oração adverbial concessiva e ela está o quê? Anteposta. Está anteposta. Certo? Beleza, pessoal. Então, aqui, letra C é a resposta da 10. Só para fechar o nosso esqueminha aqui, a mesma coisa, veja que eu consegui acertar a 10 só pela ideia de sujeito e verbo, que é o que as questões mais pegam. A mesma ideia de termo intruso entre sujeito e verbo, eu aplico também a verbo e complemento. Se entre o verbo e complemento aparecer o termo intruso, se for pontuar, uso vírgula antes, uso vírgula depois. Certo? Ok? A mesma coisa vai acontecer aqui, Não separa verbo do complemento. Não separa verbo do complemento. E aí está a ideia de haver duas pontuações. Só para você ter uma ideia aqui, Edson. Aí eu tenho aqui, Edson.
ontem gravou no estúdio aulas. Só para você entender a ideia, ó, Edson gravou aulas. Edson, sujeito, gravou verbo, aulas, complemento. Ontem é termo intruso, no estúdio também. O que eu posso fazer aqui é o que? Coloquei a primeira, tenho que pôr a segunda. Coloquei a primeira, tem que ter a segunda. Então, cuidado com essa ideia do termo intruso, porque geralmente ele coloca só uma vírgula antes ou só uma vírgula depois, certo? Ok, pessoal, então finalizamos aqui, né, o nosso simulado aí de português para Instituto AOCP.